Existem verbos aí que causam confusão e dependendo aí da sua ideia, você vai poder utilizar a preposição ou não. Vai depender da ideia que você quer passar. E o nome disso aí, muitas das vezes, pelo que a gente conhece, a gente vai chamar de dupla regência. Então você tem que saber o contexto para saber se usa ou não preposição. Então fica nesse vídeo para te ensinar. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre aqueles verbos aí que sempre caem em concurso, tá? Aqueles verbos aí que indicam essa dupla regência. Dependendo do contexto, você vai utilizar ou não com preposição, tá? A Juca já tá se movendo aqui, mais uma vez, não é mesmo? Isso, eu sabia que isso ia acontecer. Mas a gente vai falar então desses verbos aí que sempre caem em concurso e que vão, filho, sabe o quê? Pedir atenção a todo mundo, tá? Então bora pro quadro pra gente entender quais são esses 3 principais verbos aí que possuem dupla regência. Bora então entender com 7 frases aqui. Calma, coração. Vamos entender então com 7... Papai te ama, tá? Muito, 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 muito. Então olha só, gente, 7 frases pra vocês e verbos aí bem importantes, tá? Então olha só, começando aí com o verbo de número 1, tá? Olha só, merecemos aspirar aí a um ar mais limpo. Gente, olha só, você fala merecemos aspirar o ar mais limpo ou merecemos aspirar aí ao ar mais limpo, tá? O verbo aspirar sempre cai em concurso, tá? Isso por quê? Porque dependendo da ideia que você quer passar, você vai utilizar ou não com preposição, então tem que saber. Então vou grifar aqui o verbo aspirar para vocês, tá? Então olha só o que acontece, gente. Quando a gente está lendo essa frase, merecemos aspirar o ar ou ao ar mais limpo, esse verbo aspirar tem o sentido de sorver, né? Cheirar, vamos pensar assim, ó. Cheirar, sorver que é mais bonitinho, né? Cheirar, né? Então olha só, esse aspirar, quando a gente tá nesse sentido, ó, que maravilha, que cheirinho gostoso, que coisa boa. Olha só, aí o verbo aspirar vai ser um verbo transitivo direto. Logo, a resposta aqui será merecemos aspirar o, vamos botar aqui, ó, o ar mais limpo. Isso porque a ideia aqui é de sorver, né? Então aqui, na verdade, fica mais fácil você entender. E aí, com essa ideia, o verbo aspirar é um verbo transitivo direto, tá? Mas a situação muda de figura quando esse verbo aí vem com outra intenção. Olha a próxima frase. Você aspira, pontinho, pontinho, ao cargo público ou o cargo público, tá? Reparem, galera, que é o mesmo verbo aspirar, mas aqui a ideia muda completamente. E se ela muda, porque olha só, você aspira, né? É como se eu dissesse, você almeja, você deseja um cargo público. A ideia aqui não tem mais aquela ideia anterior de sorver alguma coisa, de sentir o cheiro de algo, né? Aqui tem a ideia de desejar. Então, o que acontece com o verbo aspirar? E o verbo aspirar sempre cai em concurso, tá? Ainda mais com essa segunda ideia aqui. Se você está usando o verbo aspirar no sentido de desejar, você deseja algo, você almeja algo, aí esse verbo desejar, esse verbo aspirar, na verdade, né? Esse verbo aspirar vira aí um verbo transitivo indireto. E a gente já sabe aqui que para a utilização de verbos transitivos indiretos, esses verbos pedem preposição. Então aqui a gente vai falar o quê? Que o correto vai ser você aspira ao cargo público. Esse azinho que está aqui é a preposição pedida pelo verbo e esse o, eu vou colocar de verde, né, que fica mais bonitinho. E esse o aqui vai ser o artigo masculino que a palavra cargo aí vai pedir, tá? Então atenção com esse verbo aspirar. Atenção com esse segundo caso, porque ele sempre cai em concurso, tá? Bora então para a próxima frase. Frase aí de número 3, ela vai dizer o seguinte. Ele assiste a, pontinho, pontinho, ou a craseado aluna em suas dificuldades, tá? Aqui a gente está utilizando um outro verbo que despenca, tá? Despenca em concurso, já vai fazendo aí, tá? O seu ranking, né, dos verbos que mais caem, mas esses aqui tem que assumir ali o top 3, tá? Então olha só, ele assiste a aluna em suas dificuldades. Presta atenção aqui, é muito sutil essa diferença. O verbo assistir, no sentido de ajudar, então você vai anotando aí do outro lado, tá? O verbo assistir, no sentido de prestar assistência, tá?
ele vai ser um verbo transitivo direto. Então nessa frase aqui, ó, quando ele fala ele assiste, é como se ele dissesse ele ajuda a aluna em suas dificuldades, tá? Então aqui, se tem o sentido aí de prestar ajuda, dar a assistência, o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Logo, ele não precisa aí de preposição. Esse azinho aqui nada mais é do que o artigo que acompanha aí o substantivo feminino aluna. Então aqui neste caso a gente não vai colocar a crase, tá? Bom, então bora entender essa número 4 que a gente utiliza todos os dias, tá? A gente faz esse uso do assistir aí um pouco erradinho, tá? Mas aqui, tá, você tá aprendendo aqui, então apoie esse canal, apoie todos os professores desse YouTube, tá? Que produzem conteúdos pra vocês, tá? Isso é muito importante pro nosso trabalho, a gente fica muito feliz, dá uma trabalheira pesquisar assuntos, trazer tudo dentro da nossa metodologia. A minha é português na prática, mas se você curte outro professor, siga esse professor, comente, tá? Compartilhe esses conteúdos, porque isso é muito importante pro nosso trabalho, a gente vai ficar, é claro, muito feliz, tá? Jabá feito com muito sucesso, você já se inscreveu aqui no canal, muito bem, palmas pra você, tá? Um beijo também, um abraço pra você. As crianças assistiram aí o documentário ou ao documentário, tá? Gente, olha só, esse verbo assistir, no dia a dia a gente faz isso, assistir o filme, assistir a peça, assistir a novela, tá? Então olha só, dependendo do caso que você for utilizar o verbo assistir no sentido de ver, tá? De ver algo, né? Ele vai ser um verbo transitivo aí indireto. Se ele é indireto, é claro que ele vai pedir a preposição. Olha aqui a preposição a pedida pelo verbo assistir. Então o correto aí, as crianças assistiram ao documentário. Lembrando que esse o é o artigo que acompanha aí a palavrinha documentário, já que é masculino. Então se você vai falar aqui no dia a dia, pensa comigo aqui. Por exemplo, assistir o filme. Vamos tentar melhorar, assistir ao filme. Se você estiver escrevendo, assistir a peça, né? Aí você vai colocar com crase, porque você está mostrando ali que tem a preposição mais o artigo, tá? Então o sentido de ver é sempre ao ou a craseado, tá? Bora então para a frase número 5, 6 e 7. Olha só, você percebe já de cara que tem verbo aqui e verbo aqui. Verbo visar. Verbo visar cai muito em concurso, tá? Então olha só, a primeira dica é o seguinte: a polícia visou o peito do inimigo ou ao peito do inimigo, tá? Nesse caso, o verbo visar é o sentido de mirar. Se é no sentido de mirar aqui, meu povo, aí o verbo visar vai ser um verbo transitivo direto, no sentido de mirar. Eu falo geralmente, esse quadro aqui hoje, essa matéria, dupla regência, mas existem verbos aí que tem até 3 tipos de regência, depende do contexto. Se você quer ver outros verbos, tá? Que tem mais, tá? Eu tô pegando só o suprassumo aqui, tá? Mas tem mais. Se você quer ver outros verbos, deixa aqui no comentário pra eu ver e ler, pra saber, senão eu trago mais verbos pra vocês aqui, tá? Então olha só, no sentido de mirar, visar é verbo transitivo direto, não pede aí a preposição, tá? Já na número 6, quando ele fala o secretário visou as faturas ou as faturas, tá? Olha que interessante esse caso aqui. Se você não sabe, é bom para o seu vocabulário, o verbo visar aqui tem o sentido de assinar, tá? Então isso também pode ser utilizado. O secretário visou as faturas, ou seja, ele assinou as faturas, tá? Então isso é ótimo para você utilizar no seu dia a dia, dá uma importância, né? Visou o cheque, né? Vocês têm cheque hoje em dia? Acho que não. Bom, olha só, se visar aí tem o sentido de assinar, o que vai acontecer, gente? Esse verbo, você vai colocar o que, gente? A ou as? Bom, olha só, visou no sentido de assinar também é um verbo transitivo direto. Logo aí a gente vai escolher a nossa primeira opção, tá? Você tem que saber transitividade verbal. Isso aí é muito importante para essa matéria de regência também, tá? Então vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição uma aula completa com exercício de concurso, com mais 3 aulas aí de transitividade verbal. Você vai amar, tá? Mas olha só que engraçado essa número 7 aqui. Olha que interessante. Já fala até sobre a gente aqui, né? Esse canal visa o ou ao ensino aí da língua portuguesa, tá? Olha, mais uma característica aí do verbo visar, né? Vem comigo nessa explicação. Quando eu falo assim, esse canal visa, esse canal aqui tem um intuito. Olha a ideia aqui, né? Tem o intuito de, tem a finalidade de. Então pega essa dica agora, tá? Se o verbo visar lá na sua prova tiver
essa ideia aí de finalidade e intuito, tá? Aí você vai colocar esse verbo, a gente vai aprender agora que o verbo visar nesse sentido é um verbo transitivo indireto. Sendo indireto, ele pede preposição. Então, o correto aqui será: esse canal visa, ao ensino da língua portuguesa. Parece estranho dizer isso, né? Visa ao, mas esse é o correto, já que o visar aqui possui essa ideia de finalidade, tá? Então, visar, aí tem 3 situações para vocês e eu trouxe para vocês 2 sendo transitivo direto aí e uma sendo transitivo indireto. Presta bem atenção na ideia que você quer trazer para o seu texto. E se você acha que são só esses verbos, eu trouxe o top 3, mas a gente poderia fazer o top 5, top 6, 7, 8, 9, 10. Podemos fazer aqui vários tops, tá? Se você aí precisa de ajuda, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber qual é a eu quero saber qual a sua necessidade. Vou falar pausadamente. Qual a sua necessidade? Porque aí eu vou fazer todo o videozinho pra você, bonitinho, ou pra vocês, tá? É só deixar aqui o que vocês querem ver aqui no canal, fechado? Aproveito pra, claro, dizer, me sigam lá nas redes sociais, Prof. Gui Furtado também, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.